Olá e boas-vindas a mais uma conversa aprofundada. O nosso desafio hoje, assim, é tentar entender o que está por trás de uma palavra que a gente usa o tempo todo, mas que talvez não compreenda totalmente. Igreja. Uhum. A fonte que temos em mãos é um trecho do livro Teologia Sistemática de Rodman Williams, e a missão é ir além da imagem óbvia de um prédio com uma cruz no topo. Sim. A gente vai explorar essa ideia desde a sua forma mais simples, tipo um grupo de pessoas numa sala de estar, até a sua dimensão mais grandiosa, como uma assembleia que transcende o tempo e o espaço. Exato. E o texto já começa quebrando uma das nossas principais intuições, né? Ele nos convida a pensar na igreja não a partir da comunidade que a gente vê na nossa rua, Certo. mas de uma perspectiva muito mais ampla, uma igreja universal. A partir daí, o autor nos guia por 4 características que definem essa identidade: sua unidade, santidade, catolicidade, ou seja, sua universalidade, e sua base apostólica. É uma jornada que redefine o que muitos entendem por ser igreja. Ok, essa primeira ideia já é bem contraintuitiva. Me ajuda a entender melhor essa diferença entre o que a gente vê na rua e essa tal de Igreja Universal. Se a Igreja Universal é a ideia principal, isso, sei lá, diminui a importância da congregação local? Essa é a grande questão. A fonte mostra que quando Jesus diz aquela famosa frase, edificarei a minha igreja, ele usa o singular. A minha igreja, uma só. Isso. Ele não está falando de iniciar várias franquias, mas de construir uma única entidade. Sabe, um corpo global e invisível de todos os que creem em todos os tempos. E o apóstolo Paulo também fala disso, né? Muito. Em Cartas com Efésios, ele martela essa tecla. Existe um só corpo, um só espírito, uma só esperança. E Cristo é a cabeça desse corpo único, que é a Igreja Universal. Entendi a teoria. Mas na prática, o que isso faz da igreja da minha esquina? Ela é só um pedacinho, uma representação simbólica desse todo. Então, aqui vem o ponto mais fascinante do argumento. Não é um pedaço. Não? O autor a descreve como a expressão plena e completa da Igreja Universal, em um lugar específico. Completa? Como assim? Quer dizer, aquela assembleia local não é um fragmento, mas a Igreja de Jesus Cristo em sua totalidade, manifestada ali. Não importa se são 5.000 pessoas num auditório ou 5 pessoas numa garagem. Sério? Sim. Onde quer que os crentes se reúnam em nome de Cristo, ali está a igreja em toda a sua essência. Conversando numa sala de estar. Isso subverte completamente a imagem monumental que a gente tem de catedrais e grandes templos. Exatamente. Williams reforça isso ao citar as igrejas nas casas, mencionadas por Paulo. Ah, sim, tem isso nos textos dele. A igreja na casa de Áquila e Priscila, por exemplo. Isso mostra que a essência não está na arquitetura, no orçamento ou no número de membros, mas na reunião dos eclésia. Eclésia? Em grego, os chamados para fora. É um termo político, na verdade. Eram cidadãos chamados para fora de suas casas para deliberar na praça pública. O Novo Testamento se apropria dessa palavra para descrever aqueles chamados para fora do mundo para formar uma nova comunidade em torno de Cristo. Essa ideia de chamados para fora é poderosa. Isso quer dizer que, pela sua própria definição, a igreja deve ter uma identidade distinta da cultura ao seu redor. Ela deve ser de alguma forma contracultural. Sem dúvida. Ser chamado para fora implica uma separação, não para se isolar, mas para ter uma identidade própria, governada por outros valores. E o mais radical é que Jesus diz que essa realidade acontece onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Só 2 ou 3? A plenitude da Igreja Universal se manifesta nesse microcosmo. Ok, se qualquer pequeno grupo pode ser a igreja completa, o que conecta todos esses grupos espalhados pelo mundo e pela história? Imagino que seja aqui que entram aqueles 4 atributos que você mencionou, tirados do Credo Niceno. Exatamente. Vamos começar pela unidade. Se a igreja é, por definição, una, porque o que a gente mais vê são divisões, denominações e até brigas. Nossa, você tocou no ponto mais doloroso e paradoxal. O texto deixa claro que a unidade não é um acessório, sabe? É parte da essência da igreja. E ele dá exemplos disso. Sim, a fonte usa o exemplo da igreja de Corinto, que era um caos de divisões.
As pessoas se identificavam com os seus líderes preferidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Formando torcidas organizadas, basicamente. Isso. E a reação de Paulo é de horror. Ele pergunta de forma retórica e quase sarcástica: por acaso Cristo está dividido? Para ele, dividir a igreja era o mesmo que esquartejar o corpo de Cristo. Nossa, é muito forte. E qual seria a base dessa unidade, segundo o texto? É todo mundo pensar igual, concordar em cada detalhe teológico? Porque isso me parece impossível. Definitivamente não é uniformidade. O autor argumenta que a unidade fundamental é espiritual, baseada na salvação comum em Cristo. Todos que responderam ao chamado de Deus fazem parte desse único corpo. Certo. No entanto, isso é crucial. Essa unidade espiritual invisível deve lutar por uma expressão visível. Williams faz uma distinção importante entre multiplicação, como uma célula saudável que se divide para crescer, e cisma, que é uma fratura doentia, uma divisão por orgulho, poder ou teimosia. Então a fonte nos coloca diante de uma ideia radical. A única razão legítima para romper a unidade não são diferenças de estilo de louvor, cultura ou interpretações secundárias. Não. Mas o abandono total da fé, o que ele chama de apostasia. Isso redefine quase todas as divisões que vemos hoje como, em essência, ilegítimas do ponto de vista do autor. Exatamente. A barra para separação é altíssima. Qualquer divisão por motivos menores é vista como uma ferida no corpo de Cristo e um obstáculo para a fé do mundo, como a gente vai ver no final. Ok. Então a unidade é essa tensão constante entre um ideal espiritual e uma realidade fragmentada. Isso me leva a pensar no próximo ponto, a santidade. Porque se a gente olha para a história dessas divisões, muitas vezes elas não parecem nada santas. Pois é. Como a fonte concilia a ideia de uma igreja santa com as pessoas reais e falhas que a compõem? A fonte aborda isso de frente. A santidade da igreja não se baseia na perfeição moral dos seus membros, o que seria uma causa perdida. Com certeza. O autor aponta para 3 fundamentos que não dependem da gente. Primeiro, a separação. A própria palavra santo, ágios em grego, significa separado para. A igreja santa porque Deus a chamou para fora do mundo e a separou para si. É uma nação santa, uma posição que ela recebe, não que ela conquista. Certo. É uma santidade declarada por Deus. E os outros 2 fundamentos? O segundo é a sua união com a cabeça que é Cristo. A santidade da igreja é um reflexo direto da santidade de Cristo. O corpo é santo porque a cabeça é santa. Ao se unirem a ele pela fé, os crentes são considerados participantes da sua santidade. Ok. E o terceiro fundamento é a habitação do Espírito Santo. Paulo chama a igreja de santuário de Deus porque o Espírito Santo mora nela. A fonte chega a citar a advertência de Paulo de que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, aplicando isso não ao prédio, mas à comunidade de crentes. A ideia de que a santidade vem de Cristo à cabeça faz sentido teologicamente, mas na prática, isso não pode se tornar uma desculpa, uma forma de dizer a instituição é santa, então não importa o quão falhos nós, os membros, somos. A fonte aborda essa tensão? Aborda, e é uma tensão central. Williams enfatiza que a igreja não é apenas declarada santa, ela é chamada a ser santa. Ah, tem essa diferença. Existe a santidade posicional, que é um fato consumado em Cristo, e a santidade prática, que é um processo contínuo. Um não anula o outro. Entendi. A fonte também critica fortemente a ideia de que a santidade reside em objetos, lugares sagrados ou numa elite clerical. A santidade pertence a todo o povo de Deus. Não há níveis de santidade. Todo o corpo é santo e todo o corpo está em processo de santificação. É um já e ainda não. Essa tensão entre o já e o ainda não parece ser um tema recorrente. Vamos para o terceiro atributo. Catolicidade. É outra palavra bem carregada. Quando a gente ouve católica, a primeira imagem que vem à mente é a Igreja Católica Romana. Como a fonte nos ajuda a resgatar o significado original do termo? A fonte faz um trabalho de resgate histórico aqui.
A palavra católica vem do grego católicos, que simplesmente significa universal, segundo todo ou abrangente. Universal? Isso. No contexto do credo, ser católico significava pertencer a essa igreja universal e mundial, em oposição a grupos locais e heréticos. Refere-se à extensão da igreja a toda tribo, língua, povo e nação. É uma igreja sem fronteiras geográficas, étnicas ou culturais. E como esse termo tão amplo ficou tão específico? O autor explica que, com o tempo, a palavra ganhou camadas de significado. Na época de Agostinho, por volta do século V, católico também passou a significar ortodoxo, a fé correta em oposição às heresias. Certo. Muito mais tarde, especialmente após o cisma entre Oriente e Ocidente e a Reforma Protestante, o termo ficou fortemente associado à Igreja de Roma. O ponto que Williams levanta é que há uma contradição lógica em se chamar de católica romana. Por quê? Porque romana é local, específico, enquanto católica é universal. No sentido original, protestantes, ortodoxos e outros cristãos também confessam a fé em uma igreja católica, ou seja, universal. Faz sentido. Falando dessa universalidade, eu lembro de uma experiência que ilustra isso bem. Estive numa pequena comunidade cristã no interior do Camboja. A liturgia era totalmente diferente, a música, a língua, tudo era estranho para mim. Imagino. Mas em certo momento, eles recitaram uma versão antiga do Credo Apostólico. Mesmo sem entender as palavras que eles pronunciavam, o ritmo e a estrutura eram familiares e eu senti uma conexão imediata, uma sensação inconfundível de pertencer a algo muito maior. Essa é a catolicidade em ação que a fonte descreve. Que exemplo ótimo. Isso torna a ideia muito mais concreta, o que nos leva ao último atributo, a apostolicidade. O que faz a igreja ser apostólica? É ter alguma ligação direta com os 12 apóstolos? Exatamente. Ser apostólica significa que a igreja está fundada sobre o ensino e o testemunho dos apóstolos originais. A fonte cita Efésios 2:20, que diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O alicerce, então. O alicerce. Eles foram as testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Cristo, e a fé da igreja está ancorada no que eles ensinaram e registraram no Novo Testamento. Certo. Mas aqui o texto faz uma crítica a uma ideia muito forte em algumas tradições, a chamada sucessão apostólica. A noção de que a autoridade dos apóstolos foi passada de bispo para bispo numa linha ininterrupta, porque a fonte argumenta que essa ideia é um desvio posterior, o que se perde ou se ganha ao focar só no texto. Então, o autor argumenta que essa ideia de uma sucessão pessoal, tátil, de autoridade, ela não se encontra no Novo Testamento. Ela surgiu mais tarde, no final do século II, como uma estratégia para combater heresias. Uma forma de garantir a autenticidade. Era uma forma de dizer, nossos bispos podem traçar sua linhagem até os apóstolos, então nosso ensino é o verdadeiro. Segundo Williams, a verdadeira apostolicidade não está na sucessão de pessoas, mas na fidelidade à doutrina apostólica. Ou seja, aos textos. Exato, aos escritos apostólicos que formam o Novo Testamento. A autoridade não reside na pessoa do líder, mas na sua conformidade com a mensagem original. O que se ganha, na visão do autor, é uma base objetiva e imutável para a fé, a escritura, em vez de uma base que depende da legitimidade histórica de uma linha de sucessão. Nós falamos da igreja no espaço, com a catolicidade, e no tempo, com a apostolicidade. Mas a fonte nos leva a um último lugar que está além de tudo isso, o céu. O que é essa igreja transcendente? É a combinação de tudo que a gente falou. A ideia é que a igreja não é apenas a comunidade dos crentes vivos na Terra. Ela forma uma única realidade com aqueles que já morreram em Cristo e estão no céu. Ah, interessante. A carta aos Hebreus descreve essa dimensão celestial como a Assembleia Universal e Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Não são duas igrejas, mas uma só, em dois estados diferentes de existência. E o texto usa umas imagens bem fortes para isso, né?
como igreja militante na terra e igreja triunfante no céu. Exato. A igreja militante é a que está aqui, no meio da batalha espiritual e das dificuldades da vida. A igreja triunfante é a que já completou a corrida, já venceu e está na presença de Deus. Mas são a mesma comunidade? Duas fases da mesma comunidade. É importante notar que, embora sejam uma só igreja, o autor ressalta que não há base bíblica para a ideia de que podemos nos comunicar diretamente com os santos no céu para interceder por nós. A conexão é espiritual, não funcional. E qual o impacto prático dessa ideia? Para alguém que está numa comunidade pequena, talvez desanimada, o que significa saber que faz parte dessa Assembleia Celestial triunfante? Essa é a verdade de que todo crente é incorporado a um reino de Deus e a uma Assembleia Celestial. Embora seja uma só igreja, o autor ressalta que não há base bíblica para a ideia de que podemos nos comunicar diretamente com os santos no céu para interceder por nós. A conexão é espiritual, não funcional. Significa que essa pessoa nunca está sozinha. A adoração na terra, por mais simples que seja, é vista como um eco da adoração perpétua que acontece no céu. Isso dá uma perspectiva cósmica ao culto dominical. Tira o foco do imediato. Sim, lembra aos crentes que eles fazem parte de uma história muito maior, de uma família que abrange todas as eras e que já tem a vitória final garantida. É uma fonte de enorme esperança e encorajamento. Então, ao analisar esta fonte, a imagem da igreja se expande de uma forma incrível. Deixa de ser apenas a minha comunidade ou a minha denominação. Ela é ao mesmo tempo universal e local, visível e invisível, terrena e celestial. Uma única entidade com uma identidade muito clara, una, santa, católica e apostólica, mas que vive numa tensão constante para manifestar essas características no mundo real. Exatamente. A fonte nos deixa com a imagem de um organismo vivo, dinâmico, cuja cabeça é Cristo. A sua saúde e o seu testemunho no mundo dependem de quão fielmente esse corpo vive de acordo com esses 4 pilares essenciais, especialmente na busca por uma unidade que o mundo possa ver e entender. E isso nos leva a um pensamento final para reflexão. A fonte cita a oração de Jesus em João 17, onde ele pede que seus seguidores sejam levados à plena unidade para que o mundo creia. É uma oração poderosa. Muito. Se a desunião visível é, segundo o próprio Cristo, um dos maiores obstáculos para a fé, o que significaria na prática para cada pessoa que se considera parte da igreja começar a priorizar essa unidade visível acima das diferenças que não afetam o coração da fé? O que teria que mudar em nossas atitudes e prioridades?